Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Nada Trivial. E hoje, quinta-feira, é dia de Turma do Fundão, aquele nosso espaço para discutir neurociência aplicada à educação e as contribuições que essa ciência tem trazido para a prática docente cotidiana. Esse quadro do Nada Trivial, o Turma do Fundão, é um oferecimento da Educação Inédita. Eu não sei se você já conhece a Educação Inédita, mas a Educação Inédita é uma consultoria especializada em neurociência aplicada à educação, produzindo materiais, formações de professores, efetivamente fazendo a entrega do que a neurociência pode propiciar do ponto de vista aplicado para a escola. E não é só aquelas abordagens médicas que as pessoas costumam achar que a neurociência está envolvida. A gente definitivamente tem algumas boas apostas para o cotidiano da escola e o cotidiano pedagógico. E por causa disso mesmo, a gente escolhe aqui temas que mostram para vocês o quanto que a neurociência pode estar inserida no cotidiano da escola. E hoje eu vim falar para vocês sobre a leitura. Leitura e escrita também numa dada dimensão, mas mais especificamente sobre essa grande dificuldade que é a gente conseguir avançar com um processo de alfabetização que abranja 100% da população de um país como o nosso, um país em desenvolvimento. E a gente já devia se perguntar, por que será que quando a gente está em países que nós temos uma desigualdade grande, ou que a gente enfrenta condições de pobreza ou de falta de oportunidade de acesso de alguns indivíduos ao processo de educação, por que isso implica em o indivíduo não desenvolver a leitura? Assim, mas cara, óbvio, porque a gente aprende na escola. Mas veja bem, falar é uma coisa que a maior parte das pessoas vai desenvolver, a maior parte, assim, a grande maioria das pessoas vai desenvolver de forma bastante espontânea, de forma absolutamente natural. Obviamente que a gente tem casos de estudos de aquisição de linguagem, isso não é que você não vai ter essas alterações. Mas não é alguma coisa, a linguagem, a obtenção da linguagem, não é alguma coisa que depende especificamente do indivíduo ir à escola para ele conseguir obter. A gente pode perceber a diferença dessas duas coisas, da linguagem e da leitura, porque ninguém vai deixar de falar porque não vai à escola, né? Ou porque não tem um aprendizado formal sobre linguagem. E se a gente vai olhar isso na perspectiva do desenvolvimento cerebral, dá para a gente ter uma boa ideia de por que isso acontece, por que isso é desse jeito. Porque a linguagem, ainda que alguns teóricos ainda debatam sobre esse tema, já está quase consensuada, a neurociência apoia esse consenso, de que a linguagem é inata, que a linguagem é uma expressão espontânea. No vídeo da semana passada do Leia Comigo, quando eu discuto o capítulo 6, né, do livro que a gente está discutindo lá, que é A Estranha Ordem das Coisas, né, do Damásio, eu cheguei a falar sobre esse tema. Então, se você quiser dar um pulinho lá para ver o que eu discuti, mas de alguma forma eu vou repetir aqui para que todo mundo fique na mesma página. A lógica é que a linguagem ela tem uma região cerebral específica, onde a linguagem se desenvolve de forma inata, e até mesmo crianças ainda na barriga da mãe podem se relacionar com os sons da língua materna de uma forma diferente. Então, as crianças, na vida intrauterina, podem se relacionar com os sons da língua materna de uma forma diferente. A ponto de que, ao nascimento, elas choram, né? Então, crianças alemãs choram em tons de alemão, vamos dizer assim, com a prosódia de alemão, e crianças que nascem na França com a prosódia de francês. Isso é um experimento muito bem estruturado que foi feito a partir de recém-nascidos. Então, sem nenhum contato fora do útero com a língua materna, o indivíduo já está sensibilizado pelos sons, pela dinâmica, pela prosódia da língua materna. E isso faz com que o desenvolvimento da linguagem se deixe de uma forma muito mais natural, muito mais intuitiva. De tal sorte, inclusive, que
A aquisição de linguagem é crucial para o desenvolvimento da cognição. Se a linguagem é essencial para a cognição e cognição é uma característica da nossa espécie, então, veja bem, linguagem obrigatoriamente tem que ser uma característica da nossa espécie. Nos anos 80, 90, quando ainda não se tinha a aprovação da língua brasileira de sinais e as crianças que nasciam com deficiência auditiva não eram expostas a outra forma de linguagem que não a oralização, né, que eles faziam com leitura labial e também com a percepção da emissão sonora, né, pelo tato. Essas crianças tinham um desenvolvimento cognitivo muito precário, a ponto de, em determinado tempo, imaginar-se que até esse desenvolvimento cognitivo precário era uma síndrome que era inerente ao fato desse indivíduo ter uma deficiência auditiva. E o que se percebeu é que, com a aquisição de linguagem, ainda que seja uma linguagem de sinais, uma linguagem não oral, uma linguagem ligada à visão, né? A uma língua de sinais visuais, essa aquisição era suficiente para o restabelecimento dos princípios cognitivos daquela criança. Então, não só a linguagem é inata, como ela é a base para o desenvolvimento cognitivo humano. Já a escrita, ela tem uma história diferente, ela tem um desenvolvimento diferente e, por isso mesmo, ela depende muito das intervenções de cultura. Então, o que é educação, o que a escola, ou até mesmo a família, né, pode oferecer para que a leitura seja desenvolvida? Uma cultura de leitura. Porque se você acompanhar, né, a história da educação, você sabe que uma escola para todos e uma alfabetização para todos é alguma coisa que tem 130 anos. Né? Iniciou-se no início do século XX. Até esse momento, alfabetizar, ler e escrever era uma coisa restrita a poucos indivíduos. Não era aberto e não era para ser universalizado. Então, no momento em que a gente universaliza essa cultura da leitura e da escrita, nós vamos ter o desafio de que as pessoas, ao serem expostas a todos os códigos de escrita e de leitura, sejam instrumentalizadas por essa ferramenta humana, por essa tecnologia desenvolvida por nós humanos, que não é inerente ao nosso desenvolvimento, ela é consequente ao nosso desenvolvimento cognitivo. Então, nós desenvolvemos a nossa cognição, nós adquirimos ferramentas e construímos esta expressão de linguagem através da escrita. E no momento em que a gente quer fazer com que isso se torne uma coisa universal, uma ferramenta universal, nós precisamos oferecer aos indivíduos as experiências necessárias para esse desenvolvimento. E aqui tem um outro elemento muito importante, porque as pessoas acham que a experiência que vai levar o indivíduo a ler ou a escrever está sempre conectada com o letramento, com os sons das sílabas, com a percepção da correlação entre som e imagem, né, da letra ou daquela sílaba, daquela construção. E tem vários métodos, até mesmo o método fônico, que é um método muito apoiado pela neurociência, porque correlaciona a emissão sonora com a letra e faz a criança, inclusive, observar o movimento da boca, e isso vai fazendo com que ela se aproprie muito mais, né, do som. Qualquer que seja esse método, ele fica muito focado nesta relação da letra com o som, quando, na verdade, isso tudo precisa começar com um bom desenvolvimento atencional. Por quê? Discriminar as mínimas diferenças que existem entre duas letras não é uma coisa, assim, trivial. Né? Quando você olha um escrito, seja em japonês ou seja em chinês, um escrito de ideogramas, ou até mesmo outros alfabetos, como é o caso do hebraico, o que acontece? Você olha aquilo e você não consegue discriminar onde uma letra começa ou termina, ou a diferença que existe entre duas, a não ser que elas sejam realmente muito diferentes. Imagine uma pessoa que só conhece esse tipo de alfabeto, esse tipo de escrita, e ver o nosso alfabeto e olhar as letras B de bola e P de pato. Elas são muito parecidas entre si. E o pior, os sons também são semelhantes. Então, para que a gente
consiga avançar no processo de alfabetização de uma criança, nós precisamos de outros elementos. E esses outros elementos andam em crise nos tempos que a gente vive, né? Especialmente o elemento atencional. Então a criança já não tem mais aquela atenção focada para perceber as mínimas diferenças e, a partir dessa percepção de mínimas diferenças, conseguir fazer associação de sons e daí ir se desenvolvendo na leitura. Então, muita gente fica focado e fica tentando antecipar esse letramento para garantir que a criança vai conseguir ler, e no fundo o que a gente está fazendo é só complicando, porque a gente está apresentando de forma muito precoce, quando ela ainda não tem elementos de ferramenta cognitiva para se debruçar sobre aquela complexidade que é a ferramenta da leitura. E ao tentarmos antecipar para garantir o desenvolvimento, a gente pode fazer com que essa criança tenha aversão ao processo de leitura, pela dificuldade que ela enfrenta. Então é muito importante que a gente detecte a curiosidade da criança, atenda a esta curiosidade, trabalhe com um nível atencional alto e vá mostrando essas diferenças e enfatizando para que ela aprenda a fazer a discriminação, porque não é uma condição natural humana aprender a ler e escrever. É uma ferramenta. Seria o equivalente a dizer que todas as pessoas devem aprender a mexer com madeira, ou todas as pessoas devem aprender a programar computadores, né? É uma ferramenta humana e por isso, mas obviamente uma ferramenta de grande importância que todos nós precisamos adquirir, mas que requer um desenvolvimento específico cerebral, porque não é uma característica inata. Espero que você que trabalha com alfabetização concorde com essa minha visão, ou se discordar, escreve aqui nos comentários. Não esquece de curtir ou não curtir esse vídeo, tudo bem, o que importa é você se manifestar. E se você já se inscreveu, ótimo, se não, se inscreva e compartilhe com outras pessoas para que elas possam vir para cá e se inscrever aqui no Nada Trivial. Toda quinta-feira é dia de Turma do Fundão, um oferecimento da Educação Inédita, a nossa consultoria de Neurociência Aplicada à Educação. E eu te espero aqui todos os dias com temas diversos no Nada Trivial ou apenas às quintas-feiras, onde a gente trata de Neurociência Aplicada à Educação, se esse for o seu único interesse, aqui no tema de neurociência. Um grande abraço e eu te vejo em breve.